Oi, meus arrochados, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Mentora. E dessa vez, a nossa convidada é a nossa querida Fabi. E hoje o papo vai ser daqueles que, se você está em transição de carreira, buscando novas oportunidades ou quer ser aquele profissional atualizado no mercado, você não pode perder. Com vocês, Fabi. Olá, Su, muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente bater aquele papo bem gostoso, mas importante, né? Para que a gente olhe a carreira por várias vertentes, né? Então, vai ser um bate-papo bem legal. Vai ser legal. A Fabi tem muitos anos de mercado, tá, gente? De RH. Inclusive, ela não está aqui, a Thaís, né, querida? Mas também move um evento que, com certeza, se você é do Nordeste, já ouviu falar. E se você gosta de gestão de pessoas, que é o Oxente. Ágil. RH. Exatamente. Eu conhecia a Fabi, inclusive, não, já conhecia. Inclusive, pessoas que eu já trabalhei, já palestrou no evento, então já papeava assim. E uma das coisas que eu gosto muito de vocês têm um papo muito parecido com o que eu gosto de trabalhar, que é essa ideia da humanização do processo. A gente falou aqui já, sempre falamos nesse podcast, essa ideia de alta performance, né? Desse mercado sempre acelerado que a gente vive, mas sempre como cuidar de pessoas. Eu falo que se você quer ser líder, você tem que, né, primeiro ponto, cuidar de pessoas no processo. E acho que eu sempre escuto os vídeos de vocês, os eventos de vocês falando muito sobre isso. Quem trabalha com RH precisa gostar de gente, né? A gente fala muito sobre isso. Não necessariamente você precisa estar o tempo inteiro, tem várias áreas dentro desse universo, mas gostar de gente faz a diferença nesse processo, até porque o movimento final é gente, pessoas. A entrega final são pessoas. Exatamente. Então, quando a gente fala desse movimento, a gente está falando de uma comunidade, de fato, de profissionais da área de RH, onde a gente aí desde 2022, a gente tem atuado aí ao longo de quase 3 anos e meio nesse movimento, um movimento bem exponencial, crescente, mas principalmente para que a gente pudesse cuidar de gente que são as pessoas que cuidam dessas pessoas. Exato, né? Então, desses líderes que exatamente. Então, quando a gente fala aí de um público de liderança da área de RH, que muitas vezes eles estão voltados, focados, né, para desenvolver as pessoas dentro das empresas, a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Então, nesse cenário, é um cenário que a comunidade cresceu, se fortaleceu, né, e tem, de fato, desbravado aí, e de uma característica bem nordestina, de uma característica... Sim, o jeito da gente fazer, eu adorei isso quando eu conheci o evento. A humanização, né, com o nosso sotaque, com o nosso jeito, que eu acredito que através das conexões, né, se inspirando através das pessoas, a gente consegue fazer um processo de transformação. Exatamente. Eu acho que todo mundo que pergunta, né, eu sou mentora, e por isso o Papo Mentora, porque sempre chega esses conselhos, sempre perguntas. Eu falo assim, que gente, se você quer ser líder, não, porque eu quero crescer na carreira, eu quero liderar pessoas, ou senão você está, mas você não sabe lidar bem com pessoas. Eu falei, gente, é pré-requisito. Cuidar de pessoas. Você tem que entender, pelo menos gostar. Eu falo que o trabalho não é um lugar que você precisa ter amizade com todo mundo. Você não precisa ser best, tá, gente? Você não precisa. Mas você tem que entender que, a partir do momento que você tá nesse lugar, tá nesse papel, você vai inspirar, você vai puxar outras pessoas e, consequentemente, você vai desenvolver elas. Sim. Porque elas querem crescer na carreira, elas querem continuar na empresa, elas querem ser motivadas nesse processo. E muitos deles ou não sabem como fazer, ou fazem, tipo assim... não, só tô aqui porque me colocaram, eu não sei me desenvolver nesse sentido. E aí a gente falando um pouco sobre o mercado de trabalho, sobre carreira, né, que nesse olhar de expectativa inicial que a gente estava falando aqui, a gente fala hoje de um mercado de trabalho que as pessoas querem clareza, né, as pessoas buscam clareza em suas carreiras. Sim. Né? Olha, onde é que eu vou chegar, por onde eu vou fazer. Antes parece que a gente estava meio que automático. Automático, ligou, desligou, né? É hora de ligar, desligar, e a gente sabe que as pessoas não são assim. Deixa ter o problema, né, para fora, e não tem como, a gente lida com o problema mesmo, né? Então, esse movimento que eu digo hoje, que o mercado é voltado muito nesse 3C, vamos dizer assim, clareza, cultura, né, e trazer o processo das pessoas com
competências nessa relação, né? Então, quando a gente olha o mercado dessa forma, a gente consegue abrir um campo magnético para essas pessoas permanecerem, né, na sua área de atuação, na empresa que ela trabalha, aonde ela quer chegar, né? E hoje a gente vê aí um mercado que hoje dentro do Brasil a gente tem um nível de estresse altíssimo, a gente tem desvalorização, a gente vê uma mão de obra extremamente precária, né? Então, nesse universo, as pessoas querem ser referências, as pessoas querem ser vistas, valorizadas. Esse olhar não operacional, né? Cuidadas. Passamos muito tempo, né, quando a gente fala sobre a evolução do trabalho, e fazer o recorte do Brasil, é muito focado em mão de obra barata, é operacional, sem muita perspectiva, né? Ou aos poucos que conseguiram chegar no ensino superior, se formavam, né? E escolher aquela profissão para a vida inteira. Hoje tem pessoas que mudam de profissões, querem outras coisas. A pandemia trouxe um pouquinho, né? De flexibilidade, né? De você olhar para essa transição, para transicionar dentro da sua carreira, sem muitos preconceitos e, ao mesmo tempo, será? Né? Com aquelas perguntas que podem, muitas vezes, gerar uma interrogação na nossa mente e dizer, se eu fizer isso, será que vai dar certo? Né? Então, hoje, os movimentos que a gente consegue fazer e, inclusive, a forma versátil, né, que hoje a gente tem dentro da carreira, que antes a gente vem de uma cultura, né, eu tô falando assim, bisavô, avô, de movimentos que a gente foi culturalmente condicionado a trabalhar num formato de trabalho, num formato seletista, né? Quanto mais tempo, né? Você isso, fidelidade, fidelidade, né, ó, filho, fica muito tempo nessa empresa que porque é feio você mudar de emprego, você querer fazer outra coisa, né? Não mostra credibilidade. Você é um bom profissional por isso. E aí, nesse movimento, o que aconteceu? A gente tem um movimento geracional que entra uma nova geração que ela vem com outra frente. Ela quer clareza, ela quer agilidade, né? Ela vem com muita informação, isso não quer dizer que ela sabe tudo. Não. Mas a gente tem um choque aí de realidade, estourando algumas bolhas dentro do mercado. E expectativa, assim, né? Essa nova geração agora, ela expectativa vem com muita lá expectativa. Em cima, né? E que diz assim, olha, fura essa bolha que dentro dessa realidade que você tem, você pode ter um mundo lá fora, né? E aí a gente começa a ter um olhar que, durante muito tempo, as pessoas, elas submeteram a lideranças bem desumanas, né? A mão de obra, como você trouxe, bem precária, sem desenvolvimento, desvalorizada, né? E aí as pessoas falam hoje, não é isso que eu quero. E falar que não quer também, né? Hoje é visto normal. Sim, hoje é mais natural. Não é ainda algo ideal. Eu nem falo normal, mas é natural. Normal não, né? Mas assim, é mais natural quando a gente pensa sobre isso, porque os caminhos, né? A gente não é... Eu falo que eu não sou a pessoa que eu era 5 anos atrás, você também não, e a gente tá o processo de evolução. Sim. E querer fazer outras coisas, né? Então, essa nova geração trouxe, a gente já falou muito aqui no Papo Mentor, a questão dos direitos, a questão da saúde mental dentro do trabalho. Então, assim, as pessoas hoje não querem levantou pautas importantes. Porque a gente morria na tuia, né, Fabi? A gente morria na tuia porque a gente tinha boletos para pagar e a gente não ia dizer que a gente estava muito tempo em pé, porque eu já trabalhei no shopping 12 horas em pé, na Black Friday. Quem que vai falar isso? E é porque a gente veio dessa cultura um pouco mais escravizada nesse processo, nem sim, até com informação, mas sem tanta clareza de informação. E aí, através desses movimentos, né, que foram crescendo, a gente vai trazendo um novo cenário. E aí a gente vem para uma relação quando o mais novo, ele diz, não quero isso, né? Isso não quer dizer que ele está errado. Ele está certo. O que está errado é a falta de comprometimento, né? O não olhar o que você faz com foco em qualidade, com entrega, né? O fazer por fazer. Exatamente. E aí o questionamento não tem nenhum problema você ser crítico, não é sobre o trabalho. Não. É uma questão de você... Mas assim, isso não tira a sua compromisso, a sua responsabilidade pelo ato que você está fazendo. Exatamente. Né? Eu falo... Se dedicou ali, se entregou para aquele processo, início, meio e fim, né? Então, nessa relação, a gente começa a ter um
um outro mercado de trabalho que esse profissional, independente da idade e da geração, ele começa a ter clareza e ele começa a gerar alguns incômodos. Incômodos esses que ele prefere, né, não vivenciar o que o passado vivenciar. Sim. Essa nova geração trouxe coisas... Na verdade, ela se colocou pra fora. Inquietações, né? Levantou, tirou do tapete, assim. O que tava debaixo. Exatamente. Eu acho assim, eu vejo, eu já participei de vários eventos, assim, da área de gestão de projeto, liderança, grandes empresas, que aí eu vi, principalmente tech agora, né, a galera da tech trouxe muito isso, né, tipo assim, olha, a gente trabalha muito, mas a gente quer uma realidade condizente a isso, né, a gente não quer trabalhar 24/24, a gente não voltou aí na primeira revolução industrial, e eu fico pensando em alguns questionamentos que eles fazem, eu falei, nossa, a gente já falava sobre isso, eu falo isso, né, porque sou socióloga, e aí, tipo, na academia já se falava sobre trabalho, sobre a questão do orçamento, sobre... Só que não se falava isso quando você entrava dentro do corporativo. Não se falava, né? Até tinha uma ideia, né, de fantasia, uma realidade, né, ilusória. Mulher business, né? Exatamente, de que isso é trabalhar de workaholic, é muito legal. Isso. Então, e nada contra quem tem esse perfil de trabalho, né? Mas no cenário de vida hoje, onde a gente tem um investimento financeiro que é desproporcional ainda, com várias outras frentes, a gente precisa olhar. E para a qualidade de vida, principalmente quando você traz uma pauta de saúde mental. Sim. E aí a gente está numa realidade, inclusive, que legalmente hoje começa a se pensar isso de forma estruturada. Isso, dentro, né, agora com a lei, né, a gente consegue trazer a questão da união, a questão de toda... Entender que, o trabalho, ele pode gerar danos, né? Exatamente. E muitas pessoas, aí você falou, né, de recomeços, tá? Uma pauta que eu queria trazer muito, porque me perguntam muito. Eu falei, gente, eu vou trazer a RH aqui para vocês escutarem a RH falando. Muitas pessoas chegam para mim, quando a gente fala de mentorada, assim, transição de carreira. Já tem uma mentorada que era dentista, largou tudo para trabalhar com produto, quer ser desenvolvedora... A outra quer trabalhar com designer, era de marketing. Todos esses processos. E a gente tá falando da geração nossa, né? Falando assim, 30 a mais. Sim. Que tá querendo nova qualidade de vida, nova perspectiva. E aí, muitas delas, toda vez que eu faço a mentoria de carreira, elas trazem muitos traumas associados. Assim, e aí, se não der certo? Se eu não conseguir, eu preciso para ontem. Será que eu vou conseguir, de fato, ganhar a mesma coisa que eu ganhava antes? Será que eu consigo mais? Essas expectativas, sabe? Eu não sei se eu... Quando você vai olhar o currículo, a forma que ela se relaciona no LinkedIn, é uma forma também diferente, né? Porque a contratação hoje mudou, né? Do que era antes. A forma de você contratar talentos, eu acho que você conhece melhor do que eu, mudou. E elas têm muita expectativa, assim, de como ser vista nesse processo de transitar. Exato. Eu sempre gosto de falar aquela frase que é de praxe, que não é visto, não é lembrado, né? E hoje, mais do que nunca. Um meio em que tantas redes sociais, né, onde tudo parece que precisa ser propagado, esse processo se torna um processo de competitividade dentro do mercado de trabalho. Sim. Né? A gente, do mesmo jeito, fomos culturalmente, né, profissionalmente, direcionado para que quem é que apresenta suas coisas, quem divulga, quem vende, ora, comercial, marketing, pronto. Os demais é bastidor. Né? E aí, dentro dessa realidade, a gente vem para um cenário onde você vai no cinema, você quer olhar a rede social. Gostei do teu brinco. Aí você, qual o Instagram? Né? Então, vem nessa realidade. E não é diferente quando a gente fala dos profissionais. Né? Você conhece a Fabi? Onde é que a gente vai procurar? Um LinkedIn, um Instagram, né? Para saber conhecer. Mais dela, né? Sim, exatamente. Tem alguma informação ou é uma pessoa low profile, né? Então, nesse processo, quanto mais informação você tem, isso vai avançando em algumas etapas, né? E quando a gente vem para um processo do recomeçar, eu digo recomeçar, não quer dizer que a gente vai começar do zero. Sim. É a gente saber aproveitar o que a gente tem. Isso, as competências. Uma dentista, ela não chegou a ser dentista do nada. Não foi ontem, Não foi ontem. E eu não posso pegar a bagagem dela, né, de odontologia e, olha, descarta, porque agora você é de produtos. De forma alguma, né? Eu digo que, basicamente, o processo de gestão, o processo de planejamento, a arquitetura, inclusive,
para ser uma dentista, ela aprendeu de alguma forma. Sim. E aí, essas habilidades, que são as habilidades comportamentais, que hoje são muito procuradas, né? Dentro do mercado, pessoas que se relacionam, pessoas que pensam à frente, foco no cliente. Então, o que é que a gente tem hoje? O que é que a gente precisa? Exato. Né? E ela escutou muito isso, assim, ela recente um cliente dela, ela falou assim, só recebi um feedback, assim, do cliente, que ela falou assim, que era super difícil, que não tinha acesso. E aí, a gente foi apresentar a proposta dela, inclusive, é da área de saúde, né, um cliente, né, e eles vão fazer um software lá. E ela disse, assim, que ninguém conseguia falar com ele, assim. E ela foi, apresentou o produto, aí o gerente dela perguntou assim, como é que você consegue? Porque, assim, faz tempo que a gente tá aqui tentando trabalhar esse cliente, tentar conversar com ele para tentar vender outro, porque o contrato ia acabar e eles queriam prorrogação de contrato. E ela falou assim, ó, quero que tu faça lá meio que um kickoff. E ela foi, conversou com ele, super entendeu. Vamos, olha, tem um setor que gosta muito, que precisa de você. Lá vai ela. Ela se sucou, quando eu fui descobrir, era o setor, inclusive clínico do hospital, que eles queriam mudar o negócio lá. E ele perguntou, ela falou assim, mas eu sempre fiz isso. Aí foi quando eu falei, lembra quando elas assim, eu precisava relacionar com clientes. Eu escutava os pacientes, e eu era tudo. Sim. Né? A autônoma é meio que tudo. Ela disse, eu fazia o marketing, eu conversava com as pessoas, né? Eu trabalhava muito, né? Que foi uma das coisas que levou a desaceleração dela, né? Pessoalmente. Mas ela disse assim, é a comunicação. Ela disse assim, eu não fiz muita coisa não, se eu conversei com ele, eu ouvi ele. E meio que as pessoas parecem que estão no automático. Exato. Eu falei, veja, incrível. É a acessibilidade, né? Quando ela tinha o que eles não tinham, que é o conhecimento de causa da área de saúde. Então, quando ela conseguiu ter acessibilidade da comunicação e entender que ali a forma de comunicação teria que ser daquele jeito, podia ser que os outros, inclusive o gerente dela, podia atuar nessa comunicação de uma forma mais técnica. Isso. Até para o outro não entender, não era o óbvio. Isso, né? A linguagem não estava próxima. A linguagem não conectava, e a gente sabe que a gente precisa conectar com o outro. Se a gente não se conecta, a gente não avança nesse processo. E eu digo, inclusive, no mercado de trabalho, os 6 primeiros segundos, 6 eu estou dando arredondando, mas eu digo os 10 primeiros segundos é de muita conexão. Isso não quer dizer que é feeling. Sim. É de muita conexão, porque você vai se conectar com a minha fala a partir do processo que eu consigo gerar um gancho nesse processo e até o final a gente gerar um diálogo. Mas se você me entrevistasse aqui e nada avançasse, o que ia acontecer? Você ia se perder nesse discurso. Você não ia conseguir fragmentar, você não ia conseguir construir uma história, um roteiro. Né? Então, nesse primeiro momento, eu digo, reconheça a sua história. Nossa, muito parecido com o que eu falo para os mentorados. Nossa, muito alinhadas. Estamos muito alinhadas. Eu tô adorando esse papo. Porque no mercado, eu vejo muita gente que fala assim, você tem que se transformar em outra pessoa. Apague tudo que você fez. Assim, eu falei, gente, não, você não vai se tornar outro profissional. Lógico que tem áreas que são muito distintas. Eu falo pra ela assim, a Laís veio aqui, ela falou assim, falei, gente, você quer transar de carreira? Estude. Você se atualize, conecte com outras pessoas. Sim. Entendeu? Mostra que você está disposto a fazer. É isso. Mas não quer dizer que, tipo, apagou a história dela, sabe? De que mentir, construir isso numa entrevista na base da mentira. Exatamente. Eu digo, recomece, reconheça. Porque quando eu reconheço a minha história, eu sei aquela hora que foi meu ponto de destaque, como é que eu posso usar isso. Adaptado no meu discurso. Eu escutei uma frase esses dias que eu acho sensacional. Eu digo que não é o ponto mais baixo da nossa história. É tipo assim, a hora que eu precisei mergulhar para eu voltar para si. Né? Então é a hora que a gente vai lá para baixo, que não é o melhor momento da nossa carreira, mas no pior momento é que muitas vezes a gente se fortalece para a gente recomeçar. Então, quando a gente reconhece a nossa história, a gente começa a dar visibilidade, a gente vai entender onde é oportuno. Sim. Né? Onde é que eu posso utilizar isso aqui? E aí é muito do seu autoconhecer. Sim. Você tem que, eu falo pra ela conhecer a sua essência, né? Então, conheça a sua essência, você vai dizer, olha, eu gosto de falar assim, eu gosto de usar assim. Eu faço isso muito quando na sessão Raul X, que eu falo assim, gente, olha pra você, o que tu gosta? O hobby também. Entende o que tu gosta de fazer um hobby, o que tu gosta de fazer trabalho. Tem que entender muito bem o que é hobby e trabalho, tá, gente? Isso. E aí entender
Mas entenda que você não vai deixar de ser uma pessoa. Você vai ser um profissional, mas você... A mesma profissional que gosta de surfar, por exemplo... Tá tudo bem, isso aí Tudo é uma bem. excelente desenvolvedora. Exatamente. Não tem uma coisa relacionada. Mas, ao mesmo tempo, mostra que é uma pessoa que é desafiadora, radical. Isso. Tem muito perfil. Eu sempre falo assim, gente, vocês têm que olhar muito pra vocês e ver o que vocês gostam. E aquilo que a gente não gosta, tudo bem, beleza. Mas se for alguma coisa que você quer transitar, você precisa estudar mais, você tem que investir mais. E aí isso faz com que a pessoa tenha mais clareza. Tipo assim, ó, não é tão fácil, mas também não é impossível. Não, Não é impossível esse movimento não é. em mudar. É porque a gente vai para a expectativa final. Sim. Ao invés de vivenciar o progresso, a gente já quer pensar na expectativa final. Ó, se eu quero transitar de carreira, mas eu quero ganhar X reais. Já tem Então, um preço. a gente vai para uma expectativa nessa realidade que é a final. É a final, não tem como. Vivencia esse processo. Quando a gente vai vivenciar esse processo, eu digo, pode ser até em paralelo. Aos O grande poucos, né? erro das pessoas que eu identifico nesse processo transitório é que ou quer já para o final, ou ele já sai, se liberta do que ele queria, e ele quer recomeçar. Só que esse recomeço não é fácil. Esse recomeço, muitas vezes a gente não tem E já quer dinheiro. começar na janela. Exato. Então, pegando na janela não tem como. Eu falo assim, você tem que entender que assim, você é um júnior, você não vai ganhar uma pessoa, por exemplo, você é gerente comercial. Aí amanhã você quer ser desenvolvedor, gente, você não vai ganhar o mesmo salário do gerente. Você tá começando e Exatamente. você tá aberto para isso. Eu falo assim, você tá aberto para isso? Sua renda aí, seus planos Se financeiros. planeje, as pessoas não gostam de falar sobre dinheiro, Isso. né? Acha que tá tudo bem, não tá. Quanto tempo você vai aguardar esse planejamento, né? Não é Quanto só tempo jogar. esse retorno vai ter nesse processo transitório? Eu sempre digo, vá primeiro em paralelo, estude bastante, vá virando a chave, né? Mas vai com aquilo em paralelo e vai se desprendendo desse processo. Vai Maravilha. chegar uma hora que você não vai conseguir dar conta de tudo. E quando você não consegue mais dar conta de tudo, algum prato precisa ir embora. Né? E aí a gente vai escolher o que faz sentido. Olha, eu ter uma redução na minha renda hoje e viver daquilo que eu queria viver para frente, ou viver realmente nesse movimento e eu não conseguir me libertar. Então, esse reconhecimento, essa revisão da história, né? Estudar. As pessoas não querem estudar. Porque eu acho que No nessa mundo de tantas facilidades de Exato. informações. É as isso que eu tô pessoas- falando. A gente tá aqui no podcast, né? Isso já é uma forma nova de se relacionar, Sim. né? Que a gente sabe que isso aqui é quase o Faustão ao vivo, né? Gravado. Mas nessa nova geração as pessoas querem muita facilidade. Não tô dizendo que a gente tem que sofrer. Eu não sou a favor do sofrimento, tá? Mas assim, você... Otimize. Mas assim, você tem que entender a clareza que vai doer. Sim. Isso vai ser um processo que vai doer, seja no bolso, seja no seu emocional. Você vai ter que mudar. E aí, falando em mudar, Babi, quando eu vou fazer um currículo, o que seria hoje o meu posicionamento, né? As pessoas acham que eu chamo currículo de padaria, tá? Que é aquele bem feio, que bota uma foto, que bota um texto desse tamanho, e aí não conta nada com nada. Você olha lá, tipo, eu passei tal canto, tipo, não tem agregação em nada hoje, nesse momento que as empresas estão querendo muito mais que você seja autônomo, né? Então, tipo, ela não quer, às vezes, treinar uma pessoa, ela quer que venha te agregar. Gestão, autonomia, autogestão nesse processo. Quais seriam as dicas, assim, que você vê selecionando essas pessoas? Como os primeiros passos? Eu digo assim, o currículo tradicional, que é esse currículo aí que você fala, né? Ele ainda é o documento oficial mais antigo no mercado. Sim. Né? Ele ainda não foi descaracterizado, vamos dizer assim, né? E aí, a gente começa a se deparar ainda com dois cenários. O cenário do currículo tradicional, que não é mais aquele impresso, mas é um currículo que eu preciso ter em qualquer momento, mandar um PDF. Isso, no WhatsApp, uma indicação. Exatamente. Olha, pediu, bateu na porta, tô aqui. Entendeu? Isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente lida em paralelo aí com algumas plataformas de ATS para que a gente possa ter o processo seletivo aí de forma mais automatizada. Sim, os nossos robozinhos. Exatamente. E aí a gente tem pessoas que fez um currículo ou mandou alguém fazer para si, ok? E pessoas que precisam cadastrar esse currículo nessas plataformas e que muitas vezes não sabem cadastrar,
né? Tem dificuldade, não tem facilidade. Muitas vezes uma plataforma ela não é tão intuitiva, né? Acessível. Acessível. Então, dificulta. Eu digo, vagas tão operacionais, é tão difícil você ainda realizar. Você pode abrir o seu processo seletivo. Várias empresas abrem o processo seletivo. Exato. Mas Eu escutei isso recente, ano passado. Pronto, mas você conseguir ter essa acessibilidade. Porque eles não conhecem, eles não sabem, né? Assim, principalmente... Eu digo assim, divulga assim, ó, manda para esse WhatsApp. Você vai ter uma chuva de currículo. Você vai ter um trabalho aí para você criar, mas ele vai saber fazer isso. O pedreiro, o farmacêutico, ou gestão de indústria. Operacional. Exatamente. Tem que ser direto, curto, porque eles não conhecem essa nova forma. Não adianta mandar um link do Zoom. Não adianta. Porque ele às vezes não tem pacote nem suficiente para abrir isso. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa ter um entendimento, em quem recruta precisa ter esse olhar também de clareza, de ser realista com a vaga que você vai entregar, com as atividades, com a acessibilidade de onde ele vai procurar tudo isso. E aí eu digo, hoje, as plataformas realmente são algo onde a gente precisa estar, a gente precisa colocar lá foto, né, as informações. Mas assim, a Gump dificulta muito nossa vida, assim. Vamos ser sinceros, acho que as pessoas que, né, a Gump... eu digo que ela hoje leva esse pato, mas o pato não foi nem criado por ela. Não foi por ela, foi o robô. Ele precisa melhorar muito. E às vezes que manuseia o robô, porque às vezes eu vendia plataforma, mas para uma empresa que não sabe nem manusear direito. Exatamente. Né? E aí, aprendeu o treinamento, elas deram o treinamento, vendeu a plataforma, mas não sabe manusear, ou o processo está parado lá porque um recrutador não foi lá e andou no processo. Isso. Que ele está fazendo o processo. Eu já fui selecionada sem andar na Gump. Pronto. Eu já fui selecionada sem andar, porque aí depois eu descobri, lógico, que é uma pessoa, né, um RH que tem por trás, que ele tem que atualizar o processo online. Exatamente. E aí ele me perguntou, eu falei, no seu processo aqui você tá na triagem. Exato. Eu falei, e aí... A maioria das plataformas são assim, é porque, infelizmente, né, uma levou um nome aí para a situação e, enfim... Mas dentro dessa relação, quando a gente fala, né, do processo seletivo, quando diz o que precisa ter, eu digo... Veja, se a gente vai num fast food bem famoso e pede lá um lanchinho para uma criança e viesse um brinquedo, né? A criança vai achar que não veio com nada. Sim, porque para ele importa o brinquedo. Exatamente. Então, se a gente vai morder lá o hambúrguer e não vier com recheio, a gente vai dizer que tá vazio, tá seco. Eu vejo os currículos nada. Assim, exatamente. Vazio. E o que a gente quer ver hoje num currículo? Qual a expectativa que a gente tem de um profissional? Não é sobre as 10 mil atividades que ele faz no dia a dia. É sobre o que ele se diferenciou daquilo que foi feito, né? Que ele agregou. Fabi são duas profissionais, auxiliar administrativa, que auxiliar administrativa é a vaga mais versátil que eu já vi no mercado de trabalho. Todo mundo já foi. Todo mundo já foi, todo mundo tem, toda a área tem. E aí, as duas fazem as mesmas atividades recorrentes dentro de uma empresa, mas o que faz Fabiana e Suzana se diferenciar? Foi um projeto que Fabiana conduziu, conduziu esse processo. Então, isso sim a gente precisa saber. E enquanto RH, eu tenho uma visão de qual competência esse profissional utilizou nessa ação. Enquanto gestor da área, ele quer saber qual o resultado que você deu nesse processo. Exato. Né? Então, o como e o resultado estarão presentes dentro desse processo seletivo. O como, que é de comportamento, muito pela avaliação do RH, e o resultado, sim, muito pelo gestor. Sim. Né? Então, eu digo assim, quer se preparar para um processo, faça um currículo baseado muito mais nas suas entregas do que, de fato, eu digitava, eu arquivava, eu fazia isso. Porque isso é um básico bem feito. Se você sabe fazer o básico, XPTO, você não sabe fazer isso. Eu pego, assim, basicamente, e falo, gente, assim, você não fez nada diferente. Todo mundo sabe aqui o que é ser um garçom. Todo mundo sabe que o garçom vai servir. Mas, assim, você, como garçom, você fez alguma coisa diferente? Porque eu já fui garçonete, gente. Então, assim, experiência própria. Assim, qual é a sua experiência? E você sabe que no meio de tantos garçons tem aquele que se diferencia. Sim, aquele que vai resenhar mais gorjeta, que é bem atendido, que lembra e procura qual é o nome dele, qual é o Marcos, cadê o Fernando? Exato. Isso é a diferença. É isso que você tem que colocar no currículo. Aquele que o gestor diz assim, olha, você, Su, que é a garçonete mais antiga aqui, eu confio em você para ficar.
nessa frente de loja, entendeu? Então, olha, eu cuidava da frente de loja quando o meu gestor não estava, então até a hora dele ir embora, eu ficava à frente disso, ou quando ele ia embora, daqui pro fechamento era eu que cuidava. Então, a gente sabe. E aí eu digo assim, tem muita gente que aparece assim, mas eu não tenho nada não, tô pensando, não tenho nada não. Então, eu digo, revisita sua história, porque você só estava sobrevivendo no trabalho. Ou na universidade, tá, gente? Vocês têm que viver a universidade. Eu sou da época que eu vivi, eu entrava na Universidade Federal de manhã, saía de noite. Mas eu sei que essa geração de hoje não faz muito isso. Mas assim, tudo que eu fazia era... eu me lembro que fez um diferencial quando me formei, porque eu fazia muito projeto voluntário, eu fazia muito... pesquisa, evento, tudo que tinha um certificado, né? A pobre aqui estava dizendo, oi, eu vou, né? E isso mostrou que quando eu saí, eu não saí com a bunda banana. Vazia. Exato, tem pessoas que falam assim, recém-formado, não tenho nenhuma experiência. Eu falei, tenho certeza que tu não tem nenhuma. Aí, quando você vai juntando, é um monitora, é um projeto social. Eu falei, gente, isso também é... voluntariado. Isso. Importantíssimo. Se você for na esquina da sua casa, tem alguma coisa que precisa de um voluntariado. Exato, você ajuda o outro e se ajuda no processo de experiência. E desenvolve competência. Tem um ponto muito importante que são os freelas, são os famosos bicos que as pessoas não querem colocar no Acha que tem que ser CLT. Exato. Não, e hoje não. Não, hoje Até não. porque hoje, numa versatilidade em relação ao modelo de trabalho, seletista, PJ, o que seja, a gente tem várias frentes. As pessoas estão trabalhando. Sim, é isso que eu tô dizendo. Você tem que tipo de formado. Porque você trabalha em algo formal, o seu é o certo, o outro não é certo. Errado foi a forma que alguém te contratou, mas você não estava fazendo errado. Isso. A gente está querendo aqui, geralmente, hoje o mercado é muito mais por competência. Você faz aquele negócio muito bem feito, né? E a pessoa tem que vender isso. Até porque a técnica, a gente consegue desenvolver, é mais fácil, né? Eu digo que não... A soft skills é a parte mais difícil, gente. Eu digo que até a própria área de tecnologia, ela é uma grande responsável por isso, porque quando a gente teve um boom de oportunidades que a gente não tinha pessoas suficientes para fazer esse preenchimento, o que aconteceu? Olha, as pessoas foram estudar. Não, e tipo assim, vem, treinar. Tem responsabilidade, tem uma boa comunicação, tem facilidade de relacionamento, né? Tem uma performance. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Aí eu te dou um inglês, eu te dou um curso técnico, você vai para um projeto e depois você vem para cá. Então, assim, essa formação, muitas empresas, não só do ramo, abriu oportunidade para isso, porque entendia que tinha uma dor. Se eu tenho uma dor, eu preciso fazer alguma coisa para sanar isso, né? Então, hoje é mais fácil. Ainda tem muitas empresas que querem via currículo, porque não está no currículo, não está... eu tive uma mentorada disso. Trabalho. Fazia tudo no escritório, mas não estava na CLT, porque ela era coordenadora. Mas ela era coordenadora, ela só não estava no registro que ela é coordenadora, entendeu? Mas ela estava lá como auxiliar administrativo, mas ela estava no escritório há 4 anos, fazendo de tudo, desde a entrada do processo. Aí precisa comprovar. Isso. Né? E aí ela disse, infelizmente, nosso cliente, a RH, né, disse que nosso cliente quer na carteira. Exatamente. Então... E isso ainda é muito perfil. Você falou do Nordeste, né? Vocês lideram aí um evento super grande. E aqui no Nordeste ainda tem essa ideia muito do registro. E aí eu vou te dizer... Da experiência. Eu te digo muito que agora, né? Principalmente mergulhando pelo Nordeste, né? E aí a gente começa a se aprofundar, a estudar, né? Cada estado. Eu digo que hoje, enquanto RH, até isso se modifica. Não é sobre o Nordeste inteiro. Eu digo aqui em Pernambuco, isso ainda é muito forte. Um registro. Ou você é CLT ou você é PJ. Você não pode ser as duas coisas. Sabe? Ainda é muito enraizado. Eu já fui várias coisas. Pronto, mas você precisa se decidir. Tem muitas empresas ainda que não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é PJ e você não vai para outros clientes, só pode ir para um cliente. Sim, fidelidade. Né? Fidelidade. Aí eu vou para o Rio Grande do Norte, porém aqui é um bairrismo, um pertencimento, as pessoas vestem a camisa, a bandeira mais bonita, aquela coisa toda. Aí eu vou para o Rio Grande do Norte, e o Rio Grande do Norte já é um outro perfil de contratação. Rio Grande do Norte, você pode ser híbrido. Inclusive, que bom que você é híbrido. Que bom que você vai para uma empresa, você presta em outra. É como se você fosse versátil. Isso, é adaptação. Muito massa isso. Por quê? Porque muitas vezes o Estado não tem tantas oportunidades para isso e uma pessoa que consegue, ela abre portas. Sim. E aí a gente vai pro Maceió. Maceió ainda tem uma outra visão. Ai, Deus. Amo. Alagoas. Mas a cabeça é desse tamanho, gente. Diferente. Pagam mal.
E aí a gente tem uma rotatividade, Isso. porque é um mercado turístico, aí a gente vai para um cenário diferente, que muitas vezes são freelances, Isso. temporárias, alta rotatividade, não consegue recrutar, não consegue fidelizar, a pessoa veio, passou férias e foi embora. Foi embora. Né? Então, Tentou a vida em Maceió, foi embora. aí quem é da área de RH, ele não consegue construir muito desenvolvimento. Tipo, ele só precisa focar em contratar pessoas. Não é todas as empresas, mas a Sim, grande mas maioria, não cuida das pessoas. Ele não consegue fazer esse movimento. Ele não consegue fazer uma pesquisa de clima, não consegue fazer muito de treinamento. Por quê? Porque não para. Não para pessoas. Então, quando a gente começou a fazer esse movimento, a gente vem de uma Paraíba que está quebrando muito mais, mas era um mercado muito público, então era muito difícil você conseguir um emprego em empresa privada, porque o mercado público era gigante. Não era gigante. E o pouco que se tinha já era muito ocupado. Né? Então, essas frentes, quando a gente começa a transitar por isso, a gente vai vendo um Nordeste diferente. Diferente do Brasil, diferente do Sul. Sim, a gente tem um Entendeu? jeito próprio. E aí, eu, ao mesmo tempo, eu percebo muito a flexibilidade, né, do nordestino se readequar, se reinventar, em principalmente situações mais desafiadoras. A gente é muito resiliente, né? Exato, Já nasceu, já nascemos com essa exatamente. característica. Mas a própria comunidade, ela veio para quebrar algumas crenças do tipo assim, olha, eu não preciso ir fora para me capacitar. Aqui dentro tem muita gente boa. Eu adoro quando vejo esse ponto, porque assim, muitas vezes fez muito o processo do êxito, né? Exato, a grama do vizinho é mais bonita que a nossa, São né? Paulo é maravilhoso, eu falei, né? Todo cliente fala, veio, eu falei, se for para ir, para voltar, a gente vai. Mas aí a curva do mercado. A curva do mercado tá vindo investir no Nordeste. Para que eu vou desenvolver as minhas pessoas fora? Sim. Se aí eu tenho uma Su que tá fazendo um projeto bem bacana, tem uma Fabi que tá fazendo isso, tem uma Maria que tá fazendo no Rio Grande do Norte isso, mas nunca é visto. Isso. Essa visibilidade que eu acho que a gente precisa entender. A ideia do Papo Mentor é exatamente isso, trazer especialistas que eu admiro, que eu gosto e que eu acho assim, as pessoas precisam conhecer a gente, né? Eu falo que tem outras pessoas do Brasil que eu queria trazer, mas aqui em Pernambuco, gente, a gente tem muita gente boa, a gente precisa ser vista esse processo, as pessoas precisam conhecer, né? Então, Fábio, obrigada pelo tempo de você, por ter vindo aqui, por toda a sua equipe. Vou deixar todas as redes sociais para vocês seguirem ela, tá? Ela faz um trabalho bem legal na rede social, além de treinamentos, o evento, um dos maiores eventos de RH do Nordeste. Eu adoro que tem o nosso Oxente. Porque, né, em outros lugares a gente, né, se Oxente aí. Mas é aí muito a gente bom. tem que colocar o barrinho da gente. Adoro. Então, obrigada por vir aqui. Eu que agradeço. Espero vocês no próximo Papo Mentora. Um cheiro. Até mais.